paz, no amor de Jesus, na alegria de Maria, boa tarde. Excepcionalmente, nós estamos fazendo um vídeo aqui ao ar livre, porque estamos sem luz aqui em Caieiras, né? E ele está improvisando para não ficar sem nada, alguma mensagem, né? Para quem nos assiste, para quem nos acompanha. Que Deus te abençoe de maneira excepcional nesta tarde. Qual era o tema que a gente ia tratar na live hoje? Nós íamos falar exatamente do poder do sangue de Jesus. Quando você fala do sangue do Cordeiro, o sangue bendito derramado no Calvário, de certa forma, este sangue de Jesus, ele tem, além de ter o poder de ser o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, o sangue redentor que nos salva, que nos lava do pecado e que nos dá a garantia do céu, a gente, pensando um pouco, para que Jesus fosse gerado no ventre de Maria, foi necessário que o sangue de Maria concorresse para que isso pudesse acontecer, para que aquele óvulo, né, de Maria, gerado, fecundado pelo Espírito Santo, pudesse nidificar no ventre de Maria e começar todo um processo evolutivo para que o verbo se fizesse carne na pessoa de Jesus, precisou do sangue de Maria. Então o sangue de Jesus também tem misturado com ele o sangue de Maria. À medida que nós recebemos a Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, este sangue de Jesus também vai misturando com o nosso. E aquilo que o Papa Bento XVI nos recordou no documento sobre a Eucaristia, quando ele fala que à medida que nós vamos recebendo a Eucaristia, nós vamos sendo eucaristicizados. O que é isso? No alimento, a gente come a comida, o alimento, arroz, feijão, etc. E esse alimento se transforma em energia, em músculo, em sais minerais, em proteínas, vitaminas, se transforma em músculo, em nervo, em osso, enfim, em células, novas células, no geral, para o nosso corpo. A Eucaristia, quando nós recebemos o corpo e sangue do Senhor, acontece um processo inverso, né? A Eucaristia não é transformada em nós, mas é o contrário. Nós é que somos transformados na Eucaristia. Nós é que somos transformados e assimilados cada vez mais ao corpo místico de Jesus. Né? Esse corpo de Jesus, que é a igreja, mas que não é alguma coisa que é uma ideia, uma filosofia, ou é alguma coisa assim que se dilui, né, numa realidade, né? Não, é uma realidade que é concreta, né? O corpo, o sangue, a alma e divindade de Jesus. Então, à medida que nós comungamos, nós vamos sendo transformados em Jesus. Quanto mais você receber a Eucaristia, né, ou seja, todos os dias, você terá seu corpo bastante marcado, né, de maneira muito real e concreta, pelo corpo e o sangue de Jesus Cristo. Eu costumo pensar nas minhas meditações e reflexões, olhando a vida de todos os santos, de maneira especial, aqueles cujos corpos estão incorruptos. E se a gente vai a fundo, nós vamos perceber o amor, um amor especial, um amor muito próprio, né, pela Eucaristia, pela presença viva de Jesus na Eucaristia. Então, o fato deles terem recebido a Eucaristia, né, e recebido da maneira correta, recebido com toda a adoração, todo esse sentimento, né, de adoração diante da presença de Deus, diante da presença do Altíssimo, né, diante do
do sobrenatural que é incompreensível para nós, né? Mas receber a Eucaristia de maneira correta, os corpos destes santos, de certa forma, foram tão eucaristicizados que não tem como passar pela corrupção. Foram marcados pela vida. Marcados pela vida. Então, são preservados, não se corromperam, não apodreceram. Primeiro porque o pecado ficou muito longe na vida dessas pessoas, né? E a vida da graça, a vida de santidade, a vida de comunhão com Deus foi sendo cada vez mais profunda. E elas foram sendo assimiladas por Jesus. Assimiladas à realidade do corpo e sangue de Jesus. Então o sangue do Cordeiro, de fato, tem um poder assim que tão alto e tão grande quanto o poder do nome de Jesus, né? Diante do nome de Jesus, lemos na Escritura, todo joelho se dobra, no céu, na terra, no inferno, no coração da gente, no pensamento da gente, as tentações da gente se dobram. Quer dizer, diante do nome de Jesus, tudo se prostra porque Ele é o Senhor. E o sangue de Jesus é o sangue deste Senhor. Um sangue que foi derramado, um sangue que é o preço pago pelo nosso pecado, né? Pago para nos comprar, né? Como São Paulo nos fala, nós somos comprados por um alto preço, o preço do sangue do Cordeiro. Esse sangue do Cordeiro tem um preço altíssimo. Por isso, Deus não quer que nenhum de nós se perca, por causa do preço e do valor deste sangue do Cordeiro. Então, quando você clama pelo sangue de Jesus, né? Pelo sangue de Jesus, você está clamando por aquilo que existe de mais sublime. É impossível que diante do sangue de Jesus, diante do poder deste sangue, é impossível que a matéria, né, o mundo, as coisas materiais, a vida material, a enfermidade, a tentação, o pecado, a doença, enfim, é impossível que as coisas não se dobrem diante do sangue deste Cordeiro. Pois é, meu irmão, minha irmã, nos momentos difíceis da vida, não é? É muito importante a gente lembrar dessas riquezas que a fé cristã nos traz, né? Quando você reza por alguém que está enfermo, né? Rezamos pelos nossos doentes, às vezes um familiar, um parente, alguém estranho, você que é ministro dos enfermos, que leva a comunhão para os doentes, enfim, não custa nada você rezar e pedir a Deus que, em nome de Jesus, derrame sobre aquela criatura enferma o sangue de Jesus. Quando você reza com as pessoas, né? Você que vai em grupo de oração, às vezes reza com as pessoas, peça isso. Peça que, em nome de Jesus, o sangue do Cordeiro seja derramado sobre aquela pessoa. E Deus te atende. Por quê? Porque tudo aquilo que nós pedimos em nome de Jesus, Deus nos dá. E qual é a dinâmica, né? Qual é o segredo para que Deus atenda? Está tudo na Escritura, né? Quando 2 ou mais reunidos em meu nome pedirem alguma coisa em meu nome ao Pai, Deus concede. Então você, mais alguém pedindo em nome de Jesus, que o sangue de Jesus lave aquela pessoa, cubra aquela pessoa, que o sangue de Jesus traga, segundo a vontade de Deus, a cura para aquela pessoa, a cura com certeza vai acontecer. Mas aí entra um porém. Nós muitas vezes pedimos a cura física. E às vezes aquela doença, ela é somática. Ou seja, aquela doença física é aquilo que a gente costuma dizer, é uma ponta do iceberg, né? Quer dizer, é aquilo que eu enxergo.
Mas aquela doença física, ela é resultado de toda uma problemática que está escondida. Essa problemática pode vir lá dos antepassados, né? Uma carga genética negativa. Essa problemática pode ser fruto de maldição, né? A mãe, por exemplo, que vive xingando o filho, é maldição. Cada vez que você xinga seu filho, você está amaldiçoando o seu filho. E depois você quer o quê? Depois ele vai para a droga, você quer o quê? Né? O avó ou o avô amaldiçoou aquela criança, xingou aquela criança. E quanta coisa que a gente fala, né, que acaba sendo sinal de maldição. Maldição. Então tem muito problema na nossa vida, né? Nós encontramos muito problema com os filhos, e esses problemas fomos nós que semeamos com as palavras que nós dirigimos a eles. Mesmo quando você chama a atenção do seu filho ou da sua filha, chama a atenção da criança, existem maneiras de chamar a atenção. Existem palavras que você jamais deveria utilizar neste chamar a atenção. Então veja, às vezes a gente mesmo acaba semeando com as nossas palavras maldição na vida dos outros e até na vida da gente. Até na vida da gente, né? Então veja, muitas enfermidades físicas são produto, são fruto de toda uma carga genética. Fruto de maldição, fruto de oração que a gente às vezes fez de qualquer jeito, fruto de comunhão que a gente recebeu sem fazer a devida preparação, sem fazer a devida ação de graças, né? Então, as nossas doenças físicas, né, nos machucam, trazem sofrimento. Mas nem sempre, quando a gente pede a cura de alguém, é a doença física que é curada. Por quê? Porque Deus tem que curar lá dentro. Às vezes a cura é interior. A cura às vezes é psíquica, é moral, é espiritual. A cura às vezes é uma libertação que a pessoa está precisando e nem sempre Deus dá a cura física. Né? Como padre, nesses 40 anos de padre, quantas vezes eu fui atender o doente, atendi o doente, levei os sacramentos dos enfermos, o óleo, a Eucaristia, tudo que o doente tem direito, não é? Fui lá, ministrei para o doente todo o sacramento e depois, às vezes, alguns minutos depois ou no dia seguinte, esse doente morreu. E eu rezei pela cura. E às vezes a família estava ali em volta, né? Clamei em nome de Jesus, como diz a palavra, né? Em nome de Jesus eu determino que essa enfermidade seja curada. Em nome de Jesus eu determino, né, a libertação, eu determino a cura. Pelo poder do sangue de Jesus eu ordeno que esse meu irmão receba a cura dessa enfermidade. E a pessoa morreu. Quantas vezes eu ouvi a família vindo, mas padre, você foi lá rezar e a minha mãe morreu, meu filho morreu, minha tia morreu, sei lá, você foi rezar, você foi levar a morte? Não, não fui levar a morte, fui levar a cura. A pessoa estava precisando daquilo, esperando aquilo para poder partir. Então nós somos muito apegados a essa vida, né? A vida material. E nós esquecemos que o mais importante é a vida eterna, é o céu. Nós ficamos tão preocupados aqui, né, que quando se pede pela cura e Deus leva, a gente acha que foi uma grande desgraça. Não foi não. Não foi não. Aquele irmão, aquela irmã está exatamente precisando daquilo para poder partir. Para poder partir e ir para o céu. Então a cura aconteceu, lógico que aconteceu. Mas não a cura física que a gente gostaria. E por que a gente fica esperando essa cura física? Porque nós somos egoístas. Nós queremos os outros para nós. E não é assim. Não é assim. A mãe não é minha, o pai não é meu.
assim como eu também não sou do meu pai e não sou da minha mãe. Nós somos todos do Senhor. E quando o Senhor quer, Ele vem nos buscar, porque somos dele. Ele nos comprou com o preço altíssimo do seu sangue inocente. Portanto, se fomos comprados por Ele, Ele tem todo o direito sobre nós. Clamar pelo sangue do Cordeiro, pedir a cura pelo sangue do Cordeiro, essa cura vem, essa cura acontece, mas não do jeito que nós queremos, do jeito que gostaríamos, ou no momento em que nós imaginamos. Não, não é assim. A Escritura também nos ensina que os pensamentos de Deus não são os nossos. A maneira de enxergar as coisas que Deus tem não é a nossa maneira de enxergar. Peço que o sangue do Cordeiro seja derramado sobre você e que você receba a cura desses teus egoísmos que às vezes não te ajudam a rezar direito, ou que às vezes te levam a rezar pedindo coisas segundo os seus interesses, seus pensamentos, segundo o seu egoísmo. Que em nome de Jesus o sangue do Cordeiro te lave de tudo isso e que a graça do Senhor te dê conversão. Conversão de vida, conversão de cabeça, conversão de espiritual e conversão em todo sentido, né? Em tudo aquilo que teu ser precisa de conversão. Pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, eu peço a Deus e ordeno que você receba esta cura e esta libertação agora. Este senhorio de Jesus, não é? Senhorio de Jesus. O que significa? Jesus é o meu Senhor. Significa que eu tenho que pensar como Ele pensa, agir como Ele age, fazer como Ele faz, porque Ele é o modelo, né? Jesus é o top, né? O top de linha, é o modelo. Se eu quero seguir alguém, se eu quero ter um modelo na vida, o modelo é Jesus, não há outro. Não há outro. Mas como que eu faço para seguir esse modelo? Simples. Você tem aí, na história da igreja, nesses 2000 e tantos anos de igreja, você tem milhares de santos, homens e mulheres, leigos, religiosos, sacerdotes, consagrados, né? Desde os primeiros séculos da igreja, você vai encontrar uma porção de homens e mulheres que foram seguidores de Jesus. E por que que a igreja, né, cultua os santos? Né? Nossos irmãos evangélicos, protestantes, crentes, né? Exatamente não são de idólatras, porque eles não entendem nada disso, né? Não conhecem igreja, não conhecem história da igreja, conhecem meia dúzia de versículos, não é? E com esses versículos imaginam que vivem a fé e agradam a Deus. Cuidado, cuidado, muito cuidado, tá? Os santos são homens e mulheres que fizeram exatamente o que Jesus pede no Evangelho. Quem quiser me seguir, renuncie-se a si mesmo, morra para si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Todos esses homens e mulheres são apresentados pela igreja como santos, que não são outra coisa senão homens e mulheres, seres humanos, pecadores como eu e como você, e que resolveram de maneira radical seguir Jesus. São santos. Para quê? Para mostrar que eu e você, se quisermos, também podemos seguir Jesus com a mesma radicalidade. Para mostrar que isto é possível para seres humanos, como eu e como você. Pecadores como eu e como você. Então, os santos são colocados pela igreja como modelo de vida do seguimento de Jesus. Portanto, o culto que a igreja presta aos santos não é um culto de adoração, mas é um culto de veneração.
A mesma veneração que eu e você temos pelo retrato da nossa mãe, do nosso pai, do nosso avô, de algum antepassado da família, não é? Prestamos todo um culto de veneração, um culto de respeito, né? Todo aquele respeito que eles merecem da nossa parte. E os santos são modelo de vida, modelo de vida. Modelo de vida que a gente olha para o santo e diz assim, se Agostinho pôde, eu também posso. Se Santa Mônica pôde, Santa Rita, eu também posso. Se São Francisco pôde, eu também posso. Se Santo Antônio pôde, eu também posso. E assim por diante, não é? Santos e santas. Se eles puderam fazer isso, eu também posso. Eles não eram mais do que eu, nem mais do que você. Simplesmente tomaram com radicalidade o mandamento de seguir Jesus. Por isso, né, os santos estão colocados lá para isso, não para serem adorados. E pasme, né, porque aqui no Brasil quase não se fala, mas fora do Brasil se fala disso, não é? Mas aqui no Brasil também acontece esse milagre. Homens que são pastores evangélicos e que resolvem estudar com seriedade a história da igreja. Quando se estuda com seriedade a história da igreja, os padres do deserto, depois os padres apostólicos, a patrística, e se estuda com seriedade, né, a história e os documentos da igreja, todos os concílios da igreja, a gente percebe que a única igreja verdadeira é essa, não tem outra. Não tem outra. Já repeti isso numa live atrás, não é? Papa Bento XVI, falando sobre a Eucaristia, criou uma grande polêmica, porque ele disse o quê? Ele só repetiu aquilo que já era pregado, ensinado e era acreditado no primeiro século da igreja. Onde está a Eucaristia, está a igreja. Onde não há Eucaristia, não há igreja. É uma assembleia, é uma reunião, é uma congregação, é um culto, é qualquer coisa, mas não é igreja. Só existe igreja onde existe Eucaristia. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana tem a Eucaristia, tem a igreja. A Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, dos vários patriarcados, tem a Eucaristia. Lá está presente a igreja. Onde não tem Eucaristia, não tem igreja. Portanto, a única igreja verdadeira é essa, onde está a Eucaristia. As outras, faz de conta, é conversa mole. Me perdoe que esse discurso não é nada ecumênico, mas não adianta eu querer ser ecumênico, né? E falar bobagem para você. Não interessa. Não me interessa fazer isso. Meu compromisso é com a verdade. A verdade é Jesus Cristo. E a verdade é essa. Onde está a Eucaristia, está a igreja. Onde não tem Eucaristia, não tem igreja. Tem aqui já uns recados, pessoas que estão entrando aí no ar, falando alguma coisa com a gente, não é? Quero mandar um abraço para todo mundo. Semana Santa. Dia 18, o nosso lava-pés, na quinta-feira, às 8 horas da noite, lá no Vale da Páscoa. Então, quinta-feira santa, 8 horas da noite, o lava-pés. Na sexta-feira santa, às 3 horas da tarde, né, todo o ofício, né, toda a celebração da Paixão do Senhor. Na sexta-feira santa, 3 horas da tarde, a Paixão do Senhor. E depois, às 19 horas, a nossa via sacra luminosa pelo Vale da Páscoa, né? Na quinta-feira, terminamos a missa do lava-pés, começa a grande vigília e o Santíssimo fica exposto para a nossa adoração. Então vai ficar na quinta a noite toda, na sexta a noite toda, até o sábado, né? No sábado de Aleluia, às 20 horas, a nossa missa de Aleluia, né? Bênção do fogo, a bênção da água batismal e toda aquela liturgia longa, mas que é belíssima, belíssima. E quanto nós crescemos quando participamos da liturgia da igreja.
E no dia 21, domingo de Páscoa, né, a nossa missa de Páscoa, às 10h30 da manhã. No sábado, temos a missa. Terminada a missa, temos a ceia pascal, como temos feito já como tradição, não é? Todos partilhamos do cordeiro pascal, né? Que é temperado, que é assado, dentro do possível, conforme a tradição, né? A tradição judaica que passa para nós cristãos. Então, no domingo, a nossa missa de Páscoa às 10h30. Se você quer mais alguma informação sobre a Semana Santa, se pode ficar hospedado lá, se pode participar, fazer da Semana Santa um retiro para a sua vida, ficar os dias todos da Semana Santa conosco lá no Vale, não tem nenhuma programação especial. A programação especial é a liturgia da Semana Santa, né? O tríduo pascal. Então, se você quer participar conosco, mais informações, liga no nosso escritório 5920-8823. Repito, 5920-8823. Ou 5667-8931. 5667-8931. O nosso irmão Adriano, lá, nosso secretário, com certeza vai dar todas as informações que você precisa sobre Semana Santa. E dia 13 e 14, então, a nossa formação. Espero você lá, meu irmão, minha irmã, tá? Beleza? Nós vamos ficando por aqui. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe. Se você tem, né, água, tem sal aí para abençoar, eu peço em nome de Jesus que o nosso Deus derrame o Espírito Santo sobre essa água e sobre este sal, e que eles se tornem exorcizados para proveito dos fiéis. E em todos os lugares onde essa água e este sal forem aspergidos, e todos aqueles que dele usarem e deles tomarem, experimentem a cura e as graças necessárias para a sua vida. Tudo isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Permaneça com o nosso abraço, o nosso carinho, na paz, no amor de Jesus, na alegria de Maria. Até o nosso próximo encontro.